Perfeito. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso Estudos em Religião. Eu sou o pastor Ismael e estamos juntos apresentando a disciplina de Pentateuco. Na aula passada nós apresentamos o livro de Gênesis e agora chegou a vez de conhecer um pouco mais sobre o livro de Êxodo. Então seja bem-vindo à nossa teleaula e prepare-se então para esse momento de estudos da Palavra de Deus. Muito bem, dando continuidade, nós temos o livro de Êxodo. A sua autoria, nós já percebemos no livro de Gênesis que Moisés foi o autor do livro de Gênesis e Êxodo, ele está ligado à autoria do livro de Gênesis e dos demais livros do Pentateuco também. Some-se a isso também o fato de que em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 14, nós encontramos aqui uma referência que fala um pouco sobre um diário, que o próprio Moisés tinha esse diário e que ele passou isso também para Josué. Aqui nós lemos, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué. Interessante que a evidência interna aponta para a autoria de Moisés. E não só aqui, mas também em Números nós encontramos referência a uma espécie de diário que corroborava para o peso dessa evidência de que o livro, o Pentateuco, foi escrito pela autoria de Moisés. Na sequência temos também um contexto histórico. E aqui é muito interessante destacar dois pontos fundamentais. Primeiro que esse contexto histórico ele abrange aí cerca de 80 anos de história. Evidentemente que é bem diferente do livro de Gênesis, porque capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós temos o silêncio de qual foi o período ali em que aqueles fatos aconteceram. Diferentemente do livro de Êxodo, nós temos aí cerca de 80 anos e naturalmente os historiadores consideram que esse período de 80 anos envolve aí desde a saída ali de José do Egito até quando ele morre e que vem um outro governo que não conhecia José. É interessante que nesse período em que José e Jacó, eles entram no Egito, quem estava dominando o poder eram os Hicsos, uma nação que foi ampliando suas fronteiras, conquistando territórios e acabou conquistando também os egípcios. E após ali a essa invasão, naturalmente, José, que estava no período ali, foi colocado como governador. José, que não era nativo, foi colocado ali como governador. Claro que fazia parte de um grande plano divino a sua permanência ali no governo. Porém, a gente descobre na história que após a derrota dos Hicsos, claro que essa derrota veio por conta do avanço em que os egípcios foram crescendo ali ao sul, particularmente na cidade de Tebas. Eles vão crescendo, e eles retomam o poder que os Hicsos tinham realmente avançado muito ao norte, e com essa retomada do poder absoluto, do governo absoluto em Tebas, então eles arrancam os Hicsos do poder, reassumem e subjugam a nação de Israel. A nação, o povo hebreu, eles acabam sendo subjugados pelos egípcios. E quando lemos em Êxodo capítulo 1, verso 8, a gente descobre claramente que esse novo governo ele não conhecia José. E aqui nós lemos, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então a gente começa a descobrir que do ponto de vista histórico, quando os egípcios retomam o governo, eles não conheciam evidentemente José e a sua história de prosperidade e como José tornou aquela nação cada vez mais próspera. O grande tema que nós encontramos em Êxodo é o tema da libertação. Desde o nascimento de Moisés até o momento em que eles saem para o deserto e formam uma aliança com o Deus eterno. O livro de Êxodo, ele deriva em seu nome da Septuaginta,
Éxodos, que significa saída. O fato de começar com a conjunção vav indica que o livro é a continuação de Gênesis. E é claro que não seria bem interessante colocar o tema do livro a partir de uma conjunção, né? Então a gente adotou esse nome de Êxodo a partir da Septuaginta, essa versão da Bíblia para a língua grega. O livro também tem uma característica interessante, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte vai tratar do capítulo 1 ao 18 da libertação da escravidão. Do 19 ao 24 a gente tem ali a aliança que Deus faz com o seu povo ali na península do Sinai. E na sequência, do capítulo 24 ao capítulo 40, nós temos aí o santuário e todos os seus utensílios e sua funcionalidade sendo ali apresentado. Analisemos, portanto, a primeira sessão, que fala da libertação da escravidão, capítulo 1 ao capítulo 18. Aqui, alguns destaques podemos fazer de maneira muito clara a partir do chamado de Moisés, né? E nesta revelação em que Moisés ele é comissionado como o libertador. Deus visita, chama este homem para que ele seja esse grande libertador e que, portanto, se torna o protagonista de uma grande história aqui no Antigo Testamento. E esse chamado é marcado por alguns aspectos relevantes. Primeiro, Moisés, ele, ao ter esse contato com Deus e Yahvé, o Deus da aliança, Deus que fez uma aliança com Abraão, ele agora tem contato com esse mesmo Deus, e depois que esse Deus chama para que ele vá ao Egito e liberte o seu povo, ele então faz algumas perguntas ali para Deus, né? Qual é o seu nome, por exemplo? E Deus então se revela a Moisés como o Ehyeh Asher Ehyeh. Há uma semelhança muito grande de Ehyeh com Yahweh, o Deus da aliança. O verbo ser, de fato, aqui apresentado nessa expressão, esse verbo ser em hebraico, ele tem uma conotação, não tem uma conotação passiva, nem tampouco ele oscila na questão do seu estado, mas como nas línguas ocidentais, ele não se apresenta como aquele que está sendo, mas aquele que é. Assim sendo, Deus está dizendo, eu sou, eu existo e eu vou agir. E eu vou agir como quem age, eu vou de alguma maneira interferir nessa história para trazer o meu povo, para que a partir dessa nação eu possa evangelizar as outras nações da terra. E assim, nós começamos a perceber que, uma vez que Moisés aceita esse convite, ele então se apresenta ao grande faraó. E como ele cria uma certa resistência para que o povo não saia, Deus então envia as pragas, as 10 pragas do Egito. Vale ressaltar aqui que há uma implicação teológica acerca dessas pragas, porque elas, de alguma maneira, estão afrontando diretamente as divindades egípcias. Tomemos, por exemplo, aqui a praga de sangue, o derramamento, os rios no Nilo se converteram em sangue. De alguma forma, essa praga estava atacando diretamente o Deus do Nilo, né? Ou, por exemplo, a praga das trevas, a 9ª praga, afrontando aí o Deus Ra, o Deus Sol, né? Então, de alguma maneira, essas pragas estavam afrontando diretamente a nação egípcia e todo o seu politeísmo exacerbado que eles tinham no seu embojo de divindades ali. É bom ressaltar ainda que a rota que eles fazem desde a sua saída do Egito até Canaã é uma rota bastante interessante. Havia 2 possibilidades. A primeira seria a via do norte, saindo ali direto de Goshen, indo em direção a Canaã. E tinha também uma outra rota alternativa, a outra opção que seria tomar o caminho em direção ao Sinai, mais ao sul, e depois contornar isso para o norte. Aqui no mapa nós vemos claramente os 3 lugares básicos em que eles fazem esse trajeto, né? Saindo aqui de Ramsés, mais ou menos ao sul de Goshen,
eles vão a Sucote em direção ao Mar Vermelho e depois de talvez pensar em seguir a parte norte ali para o deserto do Negueb, eles então descem ao sul, passando em Elim, onde as águas se tornaram amargas, e vindo aqui à península do Sinai, onde Deus ele se manifesta para estabelecer a sua aliança. Basicamente, essas são os três pontos que podemos destacar aqui da rota do povo de Israel saindo ali de Goshen e indo em direção à terra da promessa. A população ali envolvida, nós vemos em Êxodo, no capítulo 12, verso 37, que eram em torno de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, o que podemos totalizar aí cerca de 3 milhões e meio de pessoas, a 4 milhões. Seria basicamente essa população. Pensando em termos teológicos, podemos ainda entender que o Êxodo ele se tornou um modelo e protótipo de todos os atos salvíficos de Deus em favor do seu povo. E sempre que nós vamos lendo a Bíblia, analisando alguns aspectos aonde Deus liberta o seu povo, quando vem uma nação e subjuga e outra, e depois Deus liberta, nós sempre temos como pano de fundo esse grande evento da libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. E é impressionante porque aquilo que acontece aqui no Antigo Testamento, aqui no Pentateuco, se torna o tipo daquilo que acontecerá mais adiante, especialmente quando o Messias ele chega. Se pegarmos aqui, por exemplo, a tipologia histórica, cristológica, nós vemos que essa libertação se conclui em Cristo, ou se completa em Cristo, ou tem o seu alcance em Cristo. Quando a gente se encontra com Cristo, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Então, de alguma maneira, a gente percebe um viés tipológico que ele perpassa as páginas da Bíblia e se encontra exclusivamente na pessoa de Cristo e se completa em Cristo. A segunda seção, nós temos aqui a aliança sinaítica. No capítulo 19 a 24, a gente descobre que o povo de Israel ele foi liberto do Egito para entrar em uma especial relação, um relacionamento íntimo com Cristo. E essa aliança, ela marcou o surgimento de Israel como nação sagrada. Uma nação totalmente diferente das demais nações que havia naquele tempo. Porque essa nação, Deus tinha um propósito sagrado, estabelecer uma aliança, e essa aliança duraria até que chegasse o descendente. Algumas considerações, então, teológicas sobre esse concerto sinaítico, tá? Para que a gente possa ampliar um pouco mais a nossa visão. O primeiro aspecto que podemos destacar aqui é que essa aliança ela estava alicerçada na graça de Deus e a função da lei. Esse povo foi escolhido pela graça de Deus, não porque eles tinham qualidades ou porque eles tinham algum tipo de característica que despertasse a apreciação divina por méritos dessa nação. Mas, em realidade, nós percebemos que Deus ele apenas escolhe com base na sua graça e estabelece e mostra para essa nação a sua lei, a funcionalidade dessa lei e que por meio desse povo, dessa nação, com essa lei ele queria evangelizar os povos da face da terra. Também vemos que o concerto é um tipo de concerto eterno feito entre o Pai e o Filho na eternidade. Vemos também que o concerto revela a posição de Israel no plano de Deus, que tem basicamente 3 viés aí, né? A propriedade peculiar, o reino sacerdotal, uma nação santa. De fato, Deus tinha a intenção de que essa nação, ela o apresentasse às demais nações da terra, para que eles conhecessem esse Deus eterno, esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Há um outro elemento interessante que podemos considerar aqui, que esse conceito ele mostra o sábado como um sinal, uma identidade que esse povo tinha com Deus. E também o selo, né, o selo de propriedade, de autenticidade
dos verdadeiros adoradores. A gente vê isso em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Essa ideia de pertencimento. Assim que eles guardavam o sábado, isso os tornavam pessoas que pertenciam a Yahvé, pertenciam ao Deus da aliança. Nos selos antigos nós encontramos duas características básicas. Primeiro, a identidade da divindade, em cujo nome o tratado era juramentado. Mas também nós encontramos que a esfera de sua propriedade e também a autoridade. E a gente vê isso claramente no quarto mandamento, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor dele sábado e o santificou. Nós vemos nesse mandamento aí esses elementos que apontam para um sinal de pertencimento, né? De pertencimento a esse Deus tão especial, esse Deus da aliança. Assim sendo, o sábado ele é um sinal do conhecimento, como é dito no mandamento, para que saibais que eu sou. Então, essa ideia de conhecimento, ela é muito forte nesse verso, e na mentalidade hebraica, essa ideia de conhecimento, ela tem mais que ver com uma questão de experiência relacional. Isso é bem interessante nesse ponto. E também o sábado ele funciona ainda de outra maneira como sinal, né? E aí isso mostra a outras pessoas e de outras religiões que existe um relacionamento especial entre Deus e seu povo, assim que esse povo ele observa esse dia especial. Ellen White ela tem uma citação que aparece aqui no comentário bíblico adventista, nas seguintes palavras: o concerto que Deus fez com seu povo no Sinai deve ser nosso refúgio e defesa. Este concerto é tão válido hoje como quando Deus fez com o seu povo. Então nós temos aqui algo que é eterno, né? Começou com o seu povo e vai continuar, e continua até os nossos dias e vai continuar por toda a eternidade, porque se trata de um concerto eterno. Temos mais um item interessante, que o concerto foi condicional, assim como o concerto abraânico, o concerto sinaítico poderia ser rompido se as pessoas de alguma maneira descumprissem com o seu regulamento. Por fim, chegamos, portanto, à terceira e última sessão do livro de Êxodo, que é a sessão do capítulo 25 ao capítulo 40. Aqui nós temos a construção do santuário. Se a relação de Deus com Israel fosse limitada apenas à instituição da aliança, aspectos essenciais do plano da salvação não seriam revelados. E isso nós vemos claramente quando a gente analisa os aspectos desse tabernáculo no deserto. Ali é apresentado o modo como Deus lida com o pecado da humanidade. Como que se processa o perdão divino, como que se processa a salvação, como que o nosso pecado ele tem relação direta com Deus, né? Ele afeta o santuário. Então a gente vê todos esses elementos a partir do santuário. E aí Moisés de fato recebe a instrução de como deveria fazer, tudo conforme o modelo, né, que foi mostrado para ele no monte. E Moisés a Moisés foi apresentado esse modelo que ele deveria construir ali no deserto, essa tenda, onde Deus habitaria no meio do seu povo. E essa estrutura foi mostrada, comunicada para que ele pudesse estabelecer esse tabernáculo e que por meio dele as pessoas pudessem ter a consciência do que aconteceria nos dias vindouros acerca da salvação. Bom, analisando os princípios aqui. Primeiro que o princípio salvífico tinha que ver com a questão de sacrifícios e meditação. E aí nós temos a natureza amorável do grande Deus que ele concedeu ali a ideia de que ele poderia habitar no meio do seu povo para que o povo se santificasse a partir dessa habitação de Deus. Vemos a natureza do pecado, né, de maneira muito clara quando o adorador levava o cordeirinho para ser imolado.
Vemos ali também a seriedade do pecado e a solução divina para restaurar o relacionamento partido entre Deus e o homem, pelo sacrifício e meditação. Isso ficava muito latente na mente de cada adorador, assim que eles faziam o sacrifício do cordeiro. Mas no aspecto do sacerdócio, nós entendemos também algo interessante aqui. No tempo dos patriarcas, a função sacerdotal era exercida pelo chefe da família. E a gente vê isso em Abraão, em Isaac, em Jacó. Eram eles que administravam as questões espirituais da sua família. Mas aqui nós percebemos o estabelecimento do sacerdócio de um grupo específico que lidaria com os aspectos espirituais de toda a nação. O que difere um pouco daquilo que foi visto em Gênesis, né? Quando a gente apresentou ali os aspectos da religiosidade patriarcal. Por fim, nós chegamos então à questão da mobília, né? Os utensílios ali do tabernáculo, e que todos eles apontavam para a figura de Cristo quando ele viesse para redimir a humanidade do pecado. Então, toda aquela mobília, o altar de sacrifício ali, a mesa dos pães apontando para Cristo Jesus, que seria o pão da vida, o candelabro com a iluminação, o altar de incenso, o propiciatório, a arca da aliança, todos esses utensílios, eles forneciam ali um consciente do que Deus faria para resolver o problema da humanidade em relação ao pecado. E tudo isso nós vemos de maneira assim, muito clara no livro de Êxodo. Espero que você tenha gostado dessa teleaula e que você possa se aprofundar mais nos seus estudos no livro de Êxodo. Nos vemos daqui a pouquinho na nossa próxima aula no livro de Levítico. Forte abraço.